Lee Van Cleef. Odiava-o profundamente mais do que qualquer outra pessoa. Lee Van Cleef nasceu a 9 de janeiro de 1925 em Somerville, Nova Jersey, e foi um ator lendário cuja carreira abrangeu mais de 5 décadas. Tornou-se uma das figuras mais reconhecidas e icônicas do mundo dos westerns, conhecido principalmente pelos seus papéis de vilão que deixaram uma marca indelével no gênero. A aparência robusta, os traços marcantes e o olhar penetrante de Van Cleef fizeram dele a escolha ideal para interpretar os antagonistas frios e calculistas de muitos filmes clássicos. No entanto, a sua história vai muito para além da vilânia. É uma narrativa de perseverança, reinvenção e domínio da sua arte. Van Cleef cresceu na pequena cidade de Somerville, em Nova Jersey, onde desenvolveu um forte sentido de disciplina e trabalho árduo. O seu pai relojoeiro teve uma influência significativa na sua infância, ensinando-lhe o valor da precisão e da atenção aos detalhes. Van Cleef serviu na Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, onde desempenhou as funções de operador de rádio e participou em combates. As suas experiências na guerra moldaram grande parte dos seus papéis posteriores, conferindo-lhe uma vantagem que se tornaria evidente nas suas interpretações de personagens duras e pragmáticas. Após a guerra, Van Cleef frequentou a Universidade da Carolina do Sul, onde estudou engenharia. No entanto, o mundo da representação cedo o atraiu e mudou-se para Hollywood para tentar a sua sorte na indústria do entretenimento. Inicialmente apareceu em pequenos papéis não creditados em filmes, interpretando frequentemente militares cowboys ou outras personagens secundárias. Foi apenas quando chamou a atenção do realizador Sergio Leone que a sua carreira começou realmente a descolar. O percurso de Van Cleef em Hollywood teve um início pouco auspicioso com papéis secundários em filmes como Matar ou Morrer 1952, onde interpretou um capanga silencioso com uma presença ameaçadora. A sua aparência angulosa e marcante levou-o a ser estereotipado em papéis de vilão, principalmente em westerns, onde o seu visual e comportamento pareciam personificar o fora da lei, implacável e endurecido. Desempenhou pequenos papéis não creditados em filmes e programas de TV ao longo das décadas de 1950 e início de 1960, construindo lentamente a sua reputação como um ator de personagens de confiança. No entanto, apesar do seu crescente número de trabalhos, a carreira de Van Cleef estagnou uma vez que foi relegado para interpretar vilões unidimensionais. Lutou para se libertar deste estereótipo e os desafios pessoais, incluindo problemas de saúde decorrentes de um acidente de viação, causaram novos contratempos na sua carreira. A grande oportunidade de Van Cleef surgiu quando foi escolhido para o papel do implacável pistoleiro Angel Eyes no filme de 1966. Três Homens em Conflito, The Good, the Bad and the Ugly, parte da famosa trilogia dos dólares, realizada por Sergio Leone. Embora Clint Eastwood tenha protagonizado o papel do icônico Homem Sem Nome, foi a interpretação de Van Cleef do caçador de recompensas, frio e calculista, mas habilidoso, que deixou uma impressão duradoura tanto no público como na crítica. A sua prestação foi marcada por uma intensidade arrepiante, acrescentando camadas de complexidade ao arquétipo do vilão estereotipado. A aparência peculiar de Van Cleef, com as suas maçãs do rosto proeminentes, rosto anguloso e olhos que pareciam penetrar os seus adversários, tornavam-no perfeito para interpretar o vilão. A sua carreira ficou marcada por uma série de papéis notáveis. Noutros westerns, entre os quais, por uns dólares a mais 1965, onde interpretou o astuto fora-da-lei Colin Douglas Mortimer, e o Grande Golpe 1966, onde desempenhou o papel de um xerife que se torna caçador. Nestes filmes, a sua persona de homem de poucas palavras, mas de muitas ações, ajudou a consolidar o seu lugar no panteão dos grandes atores de western. A interpretação de vilões por Van Cleef nunca foi unidimensional.
conferia uma certa gravidade e complexidade aos seus papéis que tornavam as suas personagens mais do que simples antagonistas. As suas personagens eram frequentemente guiadas pelo seu próprio código moral, mesmo que isso as colocasse em conflito com a lei ou as expectativas da sociedade. Em filmes como A Morte Cavalga a Cavalo 1967 e O Dia da Ira, 1967. Van Cleef interpretou pistoleiros veteranos cuja sabedoria e experiência lhes conferiam uma dignidade trágica, mesmo vivendo à margem da lei. A sua capacidade de transmitir tanto ameaça como vulnerabilidade tornou uma presença cativante no ecrã e consagrou-se como um dos atores mais acarinhados do gênero. Embora se tenha tornado uma lenda dos westerns, o talento de Van Cleef ia para além deste gênero. Nas décadas de 1970 e 1980, Van Cleef começou a aparecer em papéis mais variados, incluindo filmes de ação e programas de televisão. A sua voz distinta e presença imponente fizeram dele uma escolha natural para papéis em filmes como Fuga de Nova York 1981, onde interpretou o ameaçador Hawk e o Octógono. 1980, que o colocou ao lado do artista marcial Chuck Norris. A sua transição para os filmes de ação permitiu-lhe chegar a uma nova geração de fãs e expandir o seu leque de atuação. Van Cleef participou ainda em várias séries televisivas, entre as quais O Mestre 1984, onde interpretou um especialista em artes marciais ao lado do ator Timothy Van Patten. A sua presença na televisão proporcionou-lhe a oportunidade de chegar a um público ainda maior, consolidando o seu estatuto de ator versátil, capaz de interpretar uma variedade de papéis. A vida pessoal de Lee Van Cleef, embora muitas vezes ofuscada pelos seus intensos e memoráveis papéis no ecrã, foi marcada por várias relações significativas, momentos de tragédia e devoção familiar. O seu primeiro casamento com Patsy Ruth Cale em 1943 ocorreu durante um período crucial da sua vida. Van Cleef, ainda jovem entre o final da adolescência e o início dos 20 anos, conciliava a sua promissora carreira com os seus compromissos pessoais. Patsy e Lee partilharam muitos anos juntos, criando 3 filhos, David Alan e Deborah Van Cleef. A sua vida familiar, no entanto, era provavelmente desafiante dadas as frequentes ausências de Van Cleef devido ao seu trabalho em Hollywood e ao impacto que o estilo de vida errático de um ator pode ter numa família. O casamento terminou em 1958 após 15 anos. Um período difícil para Van Cleef, que também viu a sua carreira estagnar brevemente nessa altura. Após o divórcio de Patsy Van Cleef, iniciou um novo capítulo na sua vida pessoal ao casar com Joan Marjorie Drain em 1960. A relação de Van Cleef com Joan coincidiu com uma era particularmente interessante na sua carreira. Após uma série de papéis secundários em westerns e um hiato devido a um acidente de viação, que quase pôs fim à sua carreira, a sorte de Van Cleef começou a melhorar novamente, principalmente depois de Sergio Leone o ter escolhido para o icônico western italiano por um cachê ligeiramente maior em 1965. Os seus papéis nestes filmes mudaram drasticamente a sua imagem em Hollywood, transformando-o de um ator secundário de confiança num protagonista. Joan, que esteve ao seu lado durante este período de transformação, viu-o ascender à fama internacional, mas as pressões de uma vida assim eram provavelmente imensas. Apesar das experiências partilhadas durante esta fase crucial da sua carreira, o casal divorciou-se em 1974, pondo fim a um casamento que durou 14 anos. Apenas 2 anos depois, em 1976, Van Cleef casou com Barbara Ravilone, uma relação que duraria para o resto da sua vida. Este terceiro casamento pareceu oferecer a Van Cleef alguma estabilidade após as turbulências na sua vida pessoal e profissional. Barbara esteve com ele durante os seus últimos anos, quando a sua saúde começou a decair.
Apesar de sofrer de problemas cardíacos e de complicações contínuas, decorrentes de lesões antigas, Van Cleef continuou a trabalhar na indústria cinematográfica ao longo das décadas de 1970 e 1980, embora em papéis menos proeminentes do que aqueles que desempenhou durante o auge da sua carreira. Barbara manteve-se uma parceira fiel. Quando Van Cleef faleceu em 1989, vítima de um ataque cardíaco, sobreviveu-lhe, marcando o fim de um casamento de 13 anos que testemunhou o gradual afastamento de Van Cleef dos holofotes. A vida pessoal de Van Cleef ficou também marcada por um acidente memorável que deixou uma sequela física permanente. Perdeu a última falange do dedo médio da mão direita enquanto construía uma casinha de brincar para a filha Deborah. Este incidente é emblemático da dualidade do ator, um homem robusto e duro no ecrã, que era igualmente um pai dedicado na sua vida privada. A perda de parte do dedo pouco afetou a sua carreira de ator e de muitas formas contribuiu para a sua imagem de durão. Os espectadores raramente notavam a articulação em falta, uma vez que Van Cleef era hábil a esconder a lesão nas suas performances. No entanto, para aqueles que trabalhavam de perto com ele, esta tornou-se parte da sua persona. Uma lembrança física dos sacrifícios pessoais que fazia pela sua família. A lesão em si exigiu provavelmente cuidados médicos significativos e um longo período de recuperação. Mas Van Cleef não permitiu que ela o afastasse dos palcos durante muito tempo. Continuou a trabalhar em Hollywood, demonstrando a sua resiliência e dedicação tanto à sua arte como ao seu papel de pai. Lee Van Cleef odiava-o mais do que qualquer outra pessoa. A relação entre Lee Van Cleef e John Wayne era repleta de tensão e animosidade que iam para além de uma mera rivalidade profissional. Para um observador casual, pode parecer intrigante que dois atores icônicos do mesmo gênero tivessem um desprezo tão grande um pelo outro. Entanto, nos bastidores, as suas diferenças de personalidade, posicionamento político, ética de trabalho e percurso profissional contribuíram para uma rivalidade duradoura. Van Cleef, conhecido pelos seus traços marcantes e intensos papéis de vilão nos westerns italianos, estava longe de ser fã de John Wayne. O símbolo máximo dos westerns americanos, frequentemente escalado como o herói nobre e robusto. Esta antipatia mútua tornou-se parte do folclore de Hollywood, com a animosidade entre os dois atores a perdurar durante anos e a influenciar as suas interações na indústria cinematográfica. Um fator crucial que contribuiu para o ódio de Van Cleef por Wayne foi o contraste gritante entre os seus estilos de representação. Van Cleef era um ator de método que se entregava completamente aos seus papéis. Era meticuloso, adotando frequentemente uma abordagem crua e contida para encarnar as personagens moralmente complexas pelas quais se tornou famoso. Em contraste, John Wayne era conhecido por interpretar essencialmente o mesmo arquétipo em muitos dos seus filmes, o cowboy forte e silencioso, que defendia os valores tradicionais e personificava a masculinidade estoica. Para Van Cleef, este tipo de representação não tinha profundidade e nuances e via a dependência de Wayne da sua persona, em vez de versatilidade, como um sinal de complacência e arrogância. Na visão de Van Cleef, Wayne representava os aspectos superficiais de Hollywood, capitalizando-se numa imagem grandiosa, sem se esforçar por alargar o seu leque de talentos como ator. As diferenças políticas apenas serviram para aprofundar o fosso entre ambos. John Wayne era notoriamente conservador, um acérrimo defensor das causas de direita e um fervoroso defensor do nacionalismo americano. Foi um defensor declarado da Guerra do Vietnã e desempenhou um papel de liderança na defesa dos valores tradicionais americanos que acreditava estarem ameaçados no panorama social, em rápida transformação das décadas de 1960 e 70. Lee Van Cleef, por outro lado, era mais reservado em relação às suas opiniões políticas, mas inclinava-se mais para os ideais progressistas, abraçando o movimento da contracultura que criticava o imperialismo americano e os valores tradicionais.
Van Cleef considerava alegadamente a postura política ostensiva de Wayne desagradável e via o seu apoio inabalável ao militarismo e ao conservadorismo como emblemático de uma visão estreita do mundo. Para Van Cleef, a persona pública de Wayne parecia uma extensão dos papéis que interpretava no ecrã, o cowboy inflexível e presunçoso incapaz de ver as complexidades do mundo para além do seu próprio sistema de crenças. A oposição política entre ambos acrescentou uma camada de ressentimento pessoal à já tensa relação profissional. Outro fator que contribuiu para a animosidade foi a abordagem muito diferente que tinham em relação à fama e à forma como conduziam as suas carreiras em Hollywood. John Wayne alcançou o estrelato ainda jovem e manteve o seu estatuto de estrela de primeira grandeza ao longo da sua carreira. Era adorado pelo público e visto como um herói americano, o que lhe conferia um nível de influência e controle sobre os seus projetos, que poucos atores usufruíam. Van Cleef, por outro lado, teve um percurso mais turbulento na indústria cinematográfica. No início da sua carreira, era frequentemente escalado para papéis secundários como vilão ofuscado por galãs como Wayne. Foi apenas quando alcançou o sucesso nos westerns italianos dos anos 60, particularmente em filmes de Sergio Leone como Por uns Dólares a Mais e Três Homens em Conflito, que Van Cleef recebeu finalmente o reconhecimento que merecia como ator principal. Mesmo assim, a sua fama empalidecia em comparação com a de Wayne, e Van Cleef ressentia-se da forma como Hollywood, dominada por estrelas como Wayne, o tinha rotulado durante tanto tempo. Sentia que atores como Wayne monopolizavam os holofotes, deixando pouco espaço para outros se destacarem. E isso alimentou uma profunda amargura em relação a ele. Havia também ressentimentos mais pessoais entre os dois decorrentes das suas interações fora das câmaras. Segundo os relatos, Van Cleef considerava Wayne pomposo e dominador, tanto no set de filmagens como nos seus círculos sociais. A personalidade extravagante de Wayne ia para além dos seus papéis e era conhecido por impor a sua vontade na indústria, insistindo muitas vezes em fazer as coisas à sua maneira. Van Cleef, que era mais introvertido e reservado na sua vida pessoal, detestava este tipo de arrogância e evitava frequentemente encontros sociais onde Wayne estivesse presente. As histórias dos bastidores sugerem que quando os dois interagiam, a tensão era palpável. Wayne desdenhava alegadamente o talento de Van Cleef, vendo-o como pouco mais do que um ator secundário que se destacava em papéis de vilão, mas que não tinha o carisma nem o brilho de uma estrela para ser protagonista. Esta atitude enfurecia Van Cleef, que acreditava que o sucesso de Wayne era mais fruto da sorte e do timing do que do talento nato. A rivalidade profissional entre Van Cleef e Wayne foi exacerbada pelo facto de ambos disputarem a supremacia no gênero western, que atingiu o seu auge durante as suas carreiras. Enquanto Wayne representava a velha guarda dos westerns de Hollywood, com filmes que retratavam frequentemente heróis e vilões bem definidos, Van Cleef tornou-se sinônimo das personagens mais sombrias e moralmente ambíguas dos westerns. Spaghetti filmes como Três Homens em Conflito, The Good, the Bad and the Ugly apresentavam um contraste flagrante com os westerns mais tradicionais de Wayne, como Rastros de Ódio, The Searchers, ou Bravura Indómita, True Grit. Van Cleef acreditava que o seu estilo de western refletia melhor as complexidades do mundo real, enquanto os filmes de Wayne perpetuavam ideais ultrapassados de excepcionalismo americano e justiça fronteiriça. Este choque ideológico entre as suas representações do Velho Oeste apenas intensificou o desprezo de Van Cleef por Wayne, pois sentia que a representação dos heróis do Oeste feita por Wayne era demasiado simplista e não reconhecia as zonas cinzentas morais que existiam na história real do Oeste americano. No final, a profunda animosidade entre Lee Van Cleef e John Wayne era uma mistura complexa de diferenças pessoais, profissionais e políticas. O ódio de Van Cleef por Wayne não se resumia à competição por papéis ou fama, tratou-se de um choque fundamental de valores e de ideologias.
Wayne representava tudo o que Van Cleef desprezava. Um homem que se tornou o rosto de uma versão higienizada da história americana e de um sistema de Hollywood que frequentemente ignorava performances mais complexas e desafiantes. Para Van Cleef, trabalhar numa indústria dominada por figuras como Wayne era um lembrete constante das dificuldades que enfrentou na sua própria carreira, e essa amargura acompanhou-o até ao fim da vida. Embora ambos fossem lendas por mérito, próprios legados dos dois homens permanecem para sempre entrelaçados na narrativa da sua antipatia implacável um pelo outro. Uma rivalidade que se tornou tão folclórica em Hollywood como os filmes em que contracenaram. Lee Van Cleef faleceu a 16 de dezembro de 1989, aos 64 anos, vítima de um ataque cardíaco. A sua morte marcou o fim de uma era no cinema western, uma vez que era um dos últimos grandes ícones do gênero. Apesar do seu falecimento, o legado de Van Cleef continua vivo através da sua vasta obra. Ajudou a redefinir o papel do vilão nos westerns, transformando uma personagem que poderia ter sido unidimensional em alguém inesquecível para o público. Nos anos que se seguiram, a sua morte e os seus filmes continuaram a ser celebrados por cinéfilos e estudiosos, especialmente dentro do subgênero western spaghetti. A capacidade de Van Cleef para fundir a ameaça com o carisma e o seu talento para imbuir os seus papéis com camadas de complexidade fizeram dele uma figura intemporal na história do cinema. Seja, a interpretar um implacável caçador de recompensas, um charmoso fora da lei ou um determinado xerife, a contribuição de Van Cleef para o cinema é inestimável. As suas prestações em filmes, como Três Homens em Conflito e Por Mais Alguns Dólares, mantêm-se como marcos do cinema western. Com personagens recordadas como algumas das mais cativantes que já apareceram nos ecrãs de cinema, a carreira de Lee Van Cleef é um testemunho do poder da reinvenção, da dedicação e da capacidade de criar personagens que permanecem na memória do público muito depois dos créditos finais. Foi e continua a ser uma figura fundamental no mundo do cinema,